Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. Estamos dando início a mais um Apareça e Cresça, nesse episódio maravilhoso da Qualisíndico, gente. Estamos fazendo esse episódio especial e diferenciado e hoje, para somar, nós temos aqui duas empresas, que é o Jorge e o Douglas, da Luvicorp e da Obra Sul. É um prazer receber vocês aqui e hoje o nosso bate-papo vai ser muito gostoso porque tem muita história. Nos bastidores já entendi aqui que tem muita história para a gente contar, né? É isso aí, Luciana. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos contar um pouco da nossa história, apresentar um pouco da nossa empresa e realmente tem muita história para apresentar. Vocês que são, inclusive, referência nessa área de obras condominiais. Então, só para começar, já vamos apresentar para o público. Conta para a gente, são duas empresas e assim, talvez vocês estejam aí perguntando, Luciana trouxe dessa vez duas empresas diferentes no mesmo podcast? São duas empresas diferentes, mas com propósitos unidos e ao decorrer desse podcast vocês vão entender. Então, vamos começar com a Obra Sul. Ela que é a primeira empresa, né? Se apresenta para a gente, por favor. Conta para a gente um pouquinho da Obra Sul, como que ela começou, o que representa a Obra Sul, né? O que vocês fazem. Legal. Vamos lá, então. Eu trabalho com obra tem 23 anos, com obra de reforma, né? Eu sou conhecido no Brasil como Obreiro 01, obreiro de obra. Sou filho de obreiro, meu pai trabalhava com reforma. E montamos uma empresa de reforma condominial, estávamos indo muito bem e no meio do caminho aí meu pai teve problemas pessoais e a gente precisou diminuir, ele quis diminuir o tamanho da empresa, eu tinha energia, né? Tava com muita disposição, ele estava um pouco cansado, eu digo, não, eu preciso continuar no mesmo ritmo, preciso continuar expandindo. Então lá em 2018 rompemos a nossa sociedade e aí nasceu a Obra Sul. A Obra Sul ela nasceu com o propósito de continuar reformando prédios e eu tenho comigo desde sempre que a gente não reforma prédios, nós revitalizamos sonhos. Porque muitas pessoas têm o sonho da casa própria, esse talvez seja o maior sonho de brasileiro. Então, quando degrada esse sonho, ele precisa ser revitalizado, ele precisa ser reformado, ser restaurado. Então, essa é a nossa proposta, é revitalizar sonho com qualidade, com responsabilidade. E a gente traz diferenciais competitivos muito agressivo, muito diferente no mercado, né? Por isso que estamos no Rio de Janeiro aqui com o Luvicorp, com o Jorge. A empresa está numa expansão muito boa. Ela nasceu lá em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. 4 anos depois ela ficou pequena, a cidade ficou pequena para a empresa. A empresa começou a atender todo o estado. E o estado é muito grande, mas a demanda nacional, a carência nacional por essa qualidade e esses diferenciais que a gente apresenta, né, era gritante. Então começamos a expandir a nível nacional. E colaboramos com empresas locais, a gente reestrutura, faz um turnaround na empresa, que foi o que aconteceu na Luvicorp, e aí implementamos junto uma Obra Sul também. Então, estamos crescendo muito, né? Eu estava ontem em Fortaleza, inaugurando a empresa lá, estou hoje no Rio de Janeiro, a gente tem alguns compromissos aqui. Segunda-feira eu vou para Florianópolis, inaugurar em Florianópolis mais uma filial. Na outra semana vou para Brasília, inaugurar em Brasília, e toda semana nós temos aberto aí uma Obra Sul. E temos uma agenda lotada, então, que bacana. Depois eu quero entender como que funciona isso. Legal. E se outras pessoas de outras cidades também têm oportunidade de interagir aí com você. Mas antes, vamos conhecer agora a Luvicorp. Fala pra gente um pouquinho e depois a gente vai entender como vocês fizeram essa fusão. Legal. Sim. A Luvicorp começou, já tem 3 anos de empresa, né? Ela começou pequena numa ideia minha que eu identifiquei um padrão de qualidade ruim nas prestações de serviço do Rio de Janeiro e a minha ideia foi mudar isso. Eu, em conjunto em coincidência com a Obra Sul, né, eu já tinha essa mentalidade também de revitalização de sonhos, tanto que a nossa frase principal no início sempre foi revitalizando sonhos. Então eu já entrei nessa mentalidade, mas no início a gente fazia reformas internas. Só que o mercado de reforma interna foi ficando muito pequeno para a gente foi expandindo aqui, expandindo ali, expandindo aqui, expandindo ali, em um crescimento exponencial a todo ano, até que a gente chegou em reformas maiores, reforma de fachada, impermeabilizações maiores.
E aí, hoje a gente tem uma estrutura que comporta que a gente consiga atender toda a parte de manutenção predial. E hoje a gente está contando com a ObraSul, que a gente somos 2 empresas que atuam juntos, e a gente tem uma estrutura conjunta atuando junto, e aí a gente consegue ter essa capacidade de atender toda a parte de manutenção predial, entregando os processos e os padrões de cultura organizacional que a ObraSul tem como ponto primordial na sua entrega de serviço. A gente, além de vender o serviço, a gente vende cultura. Muito além do serviço, da qualidade que a gente vende a cultura, que é o nosso maior diferencial, isso. Que bacana, mas explica um pouquinho, assim, o que é vender cultura para vocês, o que para o público entender. Certo. Existe um jargão no Brasil que diz que quem vai estar assistindo isso vai concordar, que obra é sinônimo de transtorno e de dor de cabeça. Então, tu começa a fazer uma obra e tu não sabe quando ela vai terminar, ela é uma coisa imprevisível. Nem quanto que vai ser, né? No final das contas. Exato. Então, normalmente obra é isso, sinônimo de transtorno e dor de cabeça. Por quê? Falta de comunicação, falta de planejamento, falta de alinhamento. Em 2010, eu fui militar do Exército Brasileiro. E aí eu saí do Exército e abri com meu pai essa empresa que tínhamos junto. E eu implementei a cultura militar dentro do negócio. E a cultura militar provavelmente é a cultura mais organizada que nós temos dentro do país. Então, a nossa proposta é o seguinte: existe um ditado catarinense, e eu sou naturalizado de Santa Catarina, que diz que quem conversa não faz guerra e quem comunica não se complica. Então, a nossa proposta é comunicação. Quando a gente comunica muito bem, a gente evita todas as guerras possíveis que alguém tem no meio de uma reforma. Então, quando o teu condômino, quando tu é síndico, sabe o que vai acontecer no prédio dele amanhã, não tem surpresa, ele não tem o porquê ligar para o síndico estressado, ele sabe que a garagem vai estar fechada, ele não pode passar com o carro, ele sabe que naquele dia vai ter textura na fachada dele, ele sabe que amanhã é dia de quebrar a pastilha da cerâmica da fachada dele, então ele não tem o que reclamar, porque ele foi avisado. E aí quem conversa não faz guerra. Então, essa é uma cultura organizacional que a gente tem de comunicação. Mas existem várias culturas dentro da empresa, né? Nós temos isso muito claro para nós. Cultura é a nossa digital, é aquilo que a gente tem de mais precioso e ela é inegociável, ela não pode ser quebrada. Então, existe um regimento interno que norteia a cultura da empresa. Está escrito isso, não é uma coisa que está na cabeça dos sócios, né? Eu fundei isso, eu escrevi isso, nós somos muito ativos para que a gente faça a manutenção, o zelo e o cuidado dessa cultura. Então, a empresa é constituída de muitos sócios, né? E os sócios, eles são os guardiões dessa cultura. É uma cultura que está escrita, sintetizada num documento oficial, onde todo colaborador, nós temos mais de 500 colaboradores hoje registrados via CLT, ele assina e diz: eu estou de acordo com a cultura da empresa. Antes de o colaborador ser contratado, e aqui é um outro ponto que vale a gente frisar também, que existe um déficit de mão de obra no país gigantesco. Existe um déficit mundial de mão de obra. E por isso está chegando robotização, que é para poder suprir essa falta de mão de obra. E a gente desfruta de pelo menos 30 candidatos para cada vaga que a gente abre dentro da empresa, mesmo tendo muitos colaboradores, né? Então, a gente inclusive, eu já vi lá no Instagram de vocês, assim, uma alegria, vários vídeos, né, mostrando, vocês fazendo. Realmente dá para ver que existe... Eu não sabia... Agora, você falando, eu entendi, né? Que eu sou da área também do comportamental, psicólogo por formação. Então, deu para conseguir compreender por que tem aquela interação, uma sede, uma vontade, um brilho no olho de estar ali. Então, faz parte dessa cultura. Faz cultura de senso de dono, de pertencimento, né? Então, eu identifiquei que para poder crescer e atender a demanda, eu precisava de gente. E eu digo que a ObraSul é uma empresa de gente que trabalha para gente e fazendo com gente. Então, precisa se cuidar de gente, né? E aqui está o grande erro das pessoas, diz: não tem mão de obra. É óbvio que tem. Nós temos 218 milhões de pessoas no Brasil. Vai dizer que não tem mão de obra aqui? Tem, e tem com força. Então, como que a gente conquista, como que a gente atrai pessoas boas, né? Duas situações. Uma é ambiente. Ambiente é muito importante. Cultura organizacional de ambiente. E aqui a gente atrai boas mãos de obras. Mas bons profissionais precisam ganhar bem.
Quem quer comer filé precisa pagar filé. Então a gente paga muito bem, nós temos a maior folha salarial do país. Os nossos colaboradores no nicho são os colaboradores que mais ganham no país. Aí quando tu soma isso com o ambiente organizacional de qualidade, tu atrai a mão de obra qualificada, tu atrai talentos e tu retém talentos dentro disso, né? E aí por que essa cultura faz toda a diferença para quem contrata a Obra Sul? Porque quando tu tem uma empresa que tem um regimento interno, uma constituição, que ela julga esse regimento, ela impõe diretrizes, ela impõe punições para quando esse regimento é quebrado, tu tem regras a ser seguidas, né? A vaga é muito competitiva, então quem anda fora da linha, ele é desligado e a gente demora para contratar, demite rápido, e eu tenho colaboradores que estão comigo desde a fundação da empresa. Então são pessoas com 15 anos caminhando com a gente, 10 anos caminhando com a gente, 8 anos caminhando com a gente, porque quem chega não sai mais. Existe um plano de carreira, isso aqui é muito legal, muito diferenciado, dentro da nossa empresa, existe um plano de carreira que 50% dos meus sócios no Brasil hoje são ex-colaboradores. Que legal! Muito legal. Então, são pessoas que entraram como ajudantes na empresa e o nosso plano de carreira, ele prevê o crescimento da pessoa desde que ela respeite aquilo que ela precisa fazer. Está claro lá, está escrito, ó, meu amigo, tu tem que fazer isso para chegar nesse nível. Quando ele chega naquele nível, diz os próximos fazeres dele para chegar no próximo nível. Até que ele chegue lá no máximo que ele se torna o sócio da empresa. E aí a gente fixa ele numa base local. Eu sou o fundador da empresa, né? O fundador da marca. Então, quando eu tenho uma estrutura, quando eu tenho um colaborador que se transformou sócio e é apto, capaz para tocar aquela base, aquela operação local, aí eu vou para uma próxima cidade, estruturo de novo a empresa ali e aí formo mais uma vez um colaborador competente para se transformar o sócio daquele lugar e eu parto para a próxima cidade. É meio que pequenas células, né? É isso. Que vocês vão fazendo. É isso mesmo. Então, existe um senso de pertencimento muito forte dentro da nossa empresa. Os meninos, se tu conversar com eles, se tu ir no Instagram deles, tu vai ver que eles trabalham como se dono fossem do negócio, né? Então, é uma entrega absurda deles, sempre se doando o máximo. Isso muda tudo naquilo que o nosso cliente vai receber. Quando tu tem o dono fazendo, é diferente de quando tu tem o colaborador fazendo. Verdade. E cada colaborador da empresa trabalha como se dono fosse. Então, é entrega total e absurda, né? E aí, o Jorge percebendo isso, o Jorge vendo isso, a gente tem muitas visualizações no Instagram, ele diz, cara, eu quero ter isso dentro da minha empresa. O Rio de Janeiro precisa disso. E conta pra gente assim, só pra gente entender, o que a Luvicorp faz tecnicamente, o que a Obra Sul faz tecnicamente, para quem está nos assistindo, né, que são duas empresas que se complementam. Mas, tecnicamente, qual que é o diferencial, assim? Eu vou falar aqui da Obra Sul e o Jorge vai falar da Luvicorp, né? A Obra Sul é uma empresa que atende demanda condominial. Então, tudo que um condomínio precisa no âmbito manutenção, reforma, construção civil, a Obra Sul executa. O Jorge vai falar da Luvicorp e, de igual modo, a Luvicorp também. O que nós temos de diferente é exatamente a cultura. Porque empresas entregam produtos diferentes, produtos parecidos. O que muda de uma empresa para outra é a cultura dela. E aí o Jorge, isso é uma coisa muito difícil de implementar. O Jorge disse, Douglas, eu tenho uma empresa boa no Rio de Janeiro, eu tenho acesso bom, mas eu percebo que esses teus 20 e tantos anos de experiência, esses processos que vocês têm mapeado, porque a empresa é uma empresa de processo, ela tem livros de processo, então, como é que se contrata? Existe um processo para contratação. Passar uma massa na parede, tem como que se raspa? Existe um livro dizendo como que se raspa, como se aplica a massa. Ele disse, cara, eu quero ter acesso a isso mais rápido, eu quero ter acesso a isso de imediato, né? Então, a gente associa essas empresas e pega os processos da empresa e implementa nessa outra empresa. Então, tudo que a Obra Sul faz no Espírito Santo, em São Paulo, em Fortaleza, em Brasília, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a Luvicorp executa as mesmas coisas no Rio de Janeiro, agora com o mesmo padrão de qualidade, porque ela respeita a receita do bolo. Uma mãe ensina uma filha a fazer um bolo. E se a filha obedece à receita que a mãe ensinou, o gosto do bolo da filha vai ser o mesmo gosto do bolo da mãe. E aí foi exatamente isso que a gente fez. Criamos receitas que podem ser passadas para outras pessoas executar e entregar o mesmo serviço. E aí vocês criam um padrão, né, de qualidade, um padrão de execução. Exato. Que faz com que vocês consigam ter. Nós temos elevado muito o nível das reformas no país. A empresa está revolucionando o modo como se faz reforma no país, né? A Luvicorp era uma empresa boa, responsável, que atendia muitos clientes bons. E agora ela se qualificou ainda mais. Ela implementou culturas e processos que já faziam uma coisa bem feita e agora padronizou isso.
Como que eu percebi isso, né? A minha filha, eu não gosto, mas minha filha gosta de comer McDonald's. E aí a gente chega no McDonald's e a gente entra com o carro, faz o pedido, tu dá a volta e quando tu chega do outro lado, o teu lanche está pronto. Eu falei, mas como que pode uma coisa dessa? Criciúma, que é a minha cidade natal, é uma cidade do X-salada. É a cidade do Brasil, foi até reconhecida agora como a cidade do X-salada. Muito bom o X-salada de lá. Mas tu fica quase 30 minutos esperando o X-salada ficar pronto. No McDonald's tu entra, tu dá uma volta de 2 minutos e o lanche está pronto do outro lado. Eu falei, o que que eles têm que faz com que esse negócio seja muito rápido e eles atendam muito cliente? Aí um dia eu entrei e fiquei observando eles trabalhar. São processos executivos para entregar essa produtividade. Eu falei, eu preciso disso. Então eu criei processos executivos padronizados, linha de produção, literalmente, para que a empresa seja eficiente. Então, a gente não só entrega qualidade, mas a gente entrega muita velocidade também. A empresa é uma empresa que tem uma estrutura financeira muito robusta. Eu não sei se você conhece, mas lá em Santa Catarina tem um empresário chamado Luciano Hang, dono da Avan, conhecido como o velho da Avan. E ele diz o seguinte aos empresários catarinenses: empresa rica e dono pobre. Então, 100% do capital da empresa fica na empresa, porque a gente trabalha com financiamento próprio, nós financiamos as nossas obras. Então, como a empresa não depende do dinheiro do cliente para poder executar a sua obra, ela consegue empregar muita força de trabalho. É muito comum no Rio de Janeiro, o Jorge vai confirmar isso, uma empresa ser contratada e botar um colaborador para trabalhar. Por quê? Porque entra, às vezes, de parcela R$5.000 para aquela empresa. E ela não pode gastar 6 porque ela depende dos 5 para poder tocar aquela obra. A nossa empresa é uma empresa que ela tem muitos milhões de reais em caixa, ela financia 100% das suas obras, então ela acelera as suas obras porque ela bota lá 15 colaboradores trabalhar numa obra. Então, enquanto uma empresa comum entrega um prédio em 12 meses e um ano, a obra sua entrega um prédio, o mesmo serviço em 30 dias de trabalho. Então, é um absurdo que a gente está fazendo, né? E agora a Jorge está implementando no Rio de Janeiro, que existe uma deficiência enorme, muito grande aqui no Rio de Janeiro, uma carência muito grande, e Jorge está implementando essa mesma cultura e transformando o nível de reforma do Rio de Janeiro. Fala um pouco para nós aí, Jorge. Jorge, eu quero até saber, assim, que é interessante, né, isso que vocês falam de cultura, como que está sendo implementar isso, tendo em vista que existe um ditado aqui no Rio de Janeiro que o carioca não gosta de trabalhar, e aí, em contrapartida, o Douglas já falou, tem muita mão de obra, está sendo desafiador, vocês com a cultura, tá conseguindo implementar de maneira mais tranquila? Conta pra gente um pouquinho, assim, desse desafio, se está sendo desafio, se a cultura já chega colocando o pé na porta e aí faz tudo ficar mais tranquilo. É bem desafiador porque não é só a cultura dos profissionais que é ruim, a cultura das empresas é ruim, a cultura dos condomínios é muito ruim. Aqui a gente tem uma peculiaridade que ele se surpreendeu muito quando chegou aqui, que é correlacionado aos horários permissivos para trabalhar. Aqui a gente culturalmente sabe que antes de 9 horas você não pode pregar um prego na parede que tem. Na mesma hora o morador vai ligar para a portaria reclamando que estão fazendo barulho antes do horário de silêncio. Enquanto lá em outros estados a gente estava fazendo lá em Santa Catarina, quebrando uma laje para fazer impermeabilização de manta asfáltica 9, 10 horas da noite, porque lá a cultura permite que seja feita isso. Então a gente precisa... É desafiador porque a gente tem que mudar a cultura dos profissionais, entenderem que eles podem trabalhar, fazer render mais o serviço, trabalhar de outras formas com processos adequados para fazer render mais o serviço, e uma cultura dos moradores nos condomínios para aceitar essa nova cultura, né? Eu tenho duas histórias peculiares para contar, né? Que a gente foi fazer uma vez uma visita técnica para uma empresa de engenharia que está reformando um prédio. A gente foi prestar uma consultoria para eles lá, umas dicas, e a empresa era de São Paulo, está reformando um prédio aqui no Rio, reestruturando o prédio todo, interno, externo, fazendo tudo lá, e o rapaz falou para mim: olha, Jorge, eu não tô achando ninguém no Rio para trabalhar porque ninguém quer trabalhar aqui no Rio. Vocês cariocas são muito preguiçosos, vocês não querem trabalhar, vocês chegam cedo, chega tarde, sai cedo, vocês não querem trabalhar, choveu, vocês não querem vir, tá muito complicado. Boa parte da minha mão de obra eu tô tendo que trazer lá de São Paulo para vir para cá, porque vocês cariocas não gostam de trabalhar. E paulista é uma cultura de workaholic, né? Então eles trabalham o tempo todo, né? Eu falei: meu amigo, é porque você está escolhendo as empresas com processos errados, com uma cultura errada.
né? Então, se você fizer uma boa avaliação da cultura, avaliar o custo-benefício que aquela empresa está te propondo, você vai encontrar uma boa empresa que vai atender a demanda do jeito que você quer, né? E outra situação também, a gente tem um prédio lá próximo ao nosso escritório que está fazendo uma reforma e a gente está estudando a reforma que aquela empresa está fazendo, porque é curioso o que eles estão fazendo ali, porque eles estão há 3 semanas fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. E a gente está, caramba, não é possível. A gente está fazendo um trabalho de campo de estudar o que eles estão fazendo, que a gente tem uma vista privilegiada da obra deles. Então a gente está estudando o que eles estão fazendo para entender os erros que eles estão cometendo, para a gente olhar e falar, cara, a gente não pode jamais cometer esses mesmos erros que eles estão cometendo, que não é possível uma empresa ficar 3 semanas numa mesma fachada do prédio e não avançar nada. Aí é uma obra dessa que dura 1 ano, 2 anos, e o condomínio fica ali postergando aquilo ali, e por conta da cultura eles acham que aquilo ali tá certo. Que é normal, né? Que é normal. O carioca acha aquilo ali normal. Eu já cheguei em muito condomínio para disputar orçamento, que o síndico vira para mim e fala, ó, as empresas estão dando aqui 1 ano, 2 anos para fazer o orçamento. Eu falei, e eu sempre falo, cara, isso não existe. Com os processos organizacionais que a gente tem, a nossa técnica e a nossa expertise para realizar a nossa cultura, cara, o que você está me falando que você faz em 1 ano, eu faço em 3, 4 meses, 6 meses, no máximo. E a gente falando assim, se tiver qualquer problema ali, é nesse prazo aí, porque a gente tem processo, a gente tem cultura, e é isso que falta no Rio de Janeiro. Então, é desafiador, sim, é muito desafiador você mudar a cultura de uma sociedade, de um estado inteiro, é difícil. Eu não digo nem o estado inteiro, porque a gente tem situações ali, tem Niterói, ali já é outra cultura também, completamente diferente daqui. Mas a cidade do Rio de Janeiro ainda é muito, muito engessada, muito arcaica, né? Então, é um processo, mas a gente está no caminho, certo, sempre com honestidade, com sinceridade, fazendo as coisas da forma correta. E devagarinho as coisas vão acontecendo e a gente vai conseguir mudar essa cultura, assim. Sensacional, gente. Só antes eu gostaria de perguntar, que eu achei bem curioso, vocês fazem já, então, um planejamento e passa para o síndico, o síndico avisa para os condôminos, e aí os condôminos já se organizam e sabem que vai acontecer isso e isso, tendo em vista que o diferencial que vocês fazem a obra é rápido, então eles entendem que aquilo vai ser por um processo e que vai ser importante, então rápido. Velocidade é muito importante. Isso atrai muito, né? Então, olha como que funciona um modelo de reforma da obra sua. Então, assim, ó, desde o atendimento, a gente já se diferencia, porque são engenheiros que fazem o atendimento. E 100% da nossa mão de obra ela é própria, inclusive a engenharia, é CLT. Né? O engenheiro não é contratado. Normalmente uma empresa contrata um engenheiro para passar uma RT. Nós contratamos um engenheiro para executar orçamento, visita técnica, entender patologia que tem lá na deficiência do prédio. Ele acompanha a obra durante a execução, entrega relatórios, que a gente chama de RDO, Relatório Diário de Obra. Como que funciona para te entender uma reforma da Obra Sul, uma reforma da Luvicorp? Tá, fizemos a visita, fechamos o contrato, vai uma equipe de logística antes da execução da reforma, ela isola o caminho por onde os colaboradores vão passar com salva-piso, com a nossa logo, a nossa identificação, uma fita especial para a cola não colar no piso, né? Para nós proteger o patrimônio daquele morador. Isolamos o elevador, nós vamos vendo as chaves de acesso, se tem alguma obstrução, antes da equipe chegar. Nisso, o nosso serviço de engenharia, nosso serviço administrativo, faz um cronograma executivo de como que vai funcionar. Então, a gente faz um grupo com o síndico, com o conselho do prédio, e a gente manda lá, as reformas iniciarão pela fachada norte, apartamento de final 02. A primeira atividade é raspação. E aí, aí o morador sabe ali 1 semana antes aonde que vamos estar e o que nós vamos fazer. Quando chega no dia do início, na segunda-feira lá que a gente iniciou a reforma, final do dia, o líder da obra, o encarregado da obra, manda no grupo que está com o síndico e ele diz, amanhã, terça-feira, continuaremos no sentido horário, fachada final 02 e continuaremos com a raspação. Então, todo dia, ele sabe com antecedência o que vai ser feito no dia seguinte. Quando chega na sexta-feira, o engenheiro prepara um RDO, Relatório Diário de Obra. Então, o que foi executado segunda? Que material que foi usado? Choveu? Não choveu? Então, a comunicação ela é muito clara, né? E aí, tanto com o cliente, quanto uma comunicação interna com a empresa também. Sabe por quê, Luciana? Porque assim, todo mundo quer o resultado final.
Isso é uma coisa comum do brasileiro. O resultado final é o que importa. E eu concordo. Todo mundo está atrás de um resultado satisfatório no final, um resultado de qualidade, um serviço duradouro e um serviço que vai deixar o prédio valorizado, vai deixar o prédio bonito. Mas o que branqueia o cabelo do síndico, o que faz o síndico perder noite de sono, e eles vão saber muito bem, meu amigo síndico sabe do que eu estou falando, o que faz o síndico ter que tomar um comprimidinho de Rivotril é o que acontece entre o start da obra e o resultado final. E normalmente quem dá problema no meio do processo não entrega um resultado de qualidade final. Então não é o resultado final que importa, é o que acontece no meio do caminho. E os transtornos do meio do caminho se dá por falta de planejamento, por falta de comunicação, né? A gente pega, por exemplo, uma cultura brasileira de infraestrutura, nós pegamos os chineses que trabalham com planejamento, então eles ficam 3 meses estudando a construção de uma ponte para numa semana eles construir uma ponte. Enquanto a cultura brasileira leva-se anos para uma licitação ser aprovada, não tem um planejamento e leva 3, 4 anos para fazer uma ponte. Vai cometendo os erros durante o caminho e acertando no meio do caminho. Aí o que acontece? Uma licitação aprovada de 5 milhões, ela finaliza com quantos milhões? Com 50 milhões. Por falta de quê? De planejamento, de comunicação, de estruturação do projeto. E a gente identificou esses gargalos e a gente faz isso. E aí as pessoas ficam assim, ó... Vocês já andam na frente, Na né? frente. E é essa cultura militar de planejamento, de organização que eu trouxe, permitiu que isso acontecesse. Não é à toa que nós somos a principal empresa de reforma e a maior empresa de reforma do país. Num nicho muito difícil. Nós lidamos com mão de obra que não estudou, não é mão de obra formada em faculdade. É aquela mão de obra que não estudou, aquela mão de obra que, meu Deus do céu, não tem o que eu fazer, eu vou cair aqui, vou ser pintor, vou ser pedreiro. E aí, como que tu educa esse pessoal? A sociedade não educou. Muitas vezes o meio com que cresceram foi difícil. Muitas vezes venho de uma escolaridade, de uma familiaridade difícil. Então, eu pego esses meninos e eu digo, é minha responsabilidade criar esses meninos. E eu falo com eles, quem acompanha, amigo síndico que for acompanhar nossas redes sociais, vai ver que é uma responsabilidade da empresa performar a pessoa colaborador que a gente tem. Não desenvolver só habilidades profissionais dele, mas em fazer esse profissional, esse colaborador... uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, um pai de família melhor. Então, segunda-feira agora eu tive reunião com a minha equipe e eu falei, se eu pegar funcionário meu indicando com mulher, que é uma coisa comum da construção civil, eu demito e faço um B.O. com esse cara. E não é uma questão de empresa e funcionário, é uma questão de homem para homem. Tu tem que honrar a tua esposa, tu tem que honrar a família que ficou em casa esperando tu voltar. Tu assumiu um compromisso, honra esse compromisso. Se tu tem uma conta para pagar, paga a conta. Lá no Exército eu aprendi com o meu capitão o seguinte: enquanto tu deve, tu vive igual um monge. E eu falo isso para os meus colaboradores. Se tu tá devendo alguma conta, enquanto tu não pagar, tu tem que viver igual um monge. Não sai de casa, não come x-salada, não come pizza, não compra roupa nova. Paga a tua conta. Isso é uma questão de honra, uma questão de hombridade. Então, além de formar bons profissionais que a gente está fazendo, e depois eu quero falar um pouco da escola profissionalizante que a gente tem dentro da nossa empresa, que a gente forma os profissionais, eu tenho uma responsabilidade de formar homens, pais de família, pessoas de sociedade que vão melhorar a nossa sociedade. Então, realmente, a Obra Sul, ela está impactando a sociedade brasileira. Nós temos projetos sociais incríveis, que também, se tiver tempo, a gente quer falar. Então, por exemplo, são mais de 500 colaboradores que a gente tem hoje. Para cada colaborador que a gente tem, nós sustentamos uma criança na África todos os dias com refeição, de manhã, de tarde e de noite. Isso é um projeto incrível que a gente tem. Então, nós vamos fazer um intervalinho, gente. Que delícia que tá aqui. É assim, eu tô fazendo uma imersão. Porque eu vi algumas coisas, inclusive, no próximo... quando voltarmos do intervalo, já quero falar com vocês a respeito do que você falou, né? Dessa obra social que vai ser lindo. Mas eu quero falar também... vocês, com essa organização, vocês também evitam acidentes. Sim. Eu vi vários vídeos lá que vocês colocam mostrando, né? Então, eu percebo que isso também é um planejamento. Vocês antecipam algo que pode acontecer, que é o que o Jorge falou, né? Eu já consigo ver antes, como ele disse, eu já começo
a estudar, eu já fico até estudando o caso da empresa que demora muito para a gente não fazer, ou seja, vocês realmente se preparam para antecipar. E tem uma frase que fala que antecipa governa, né? Então, assim, já estou maravilhada e tenho certeza que os nossos ouvintes e telespectadores também estão gostando muito de conhecer mais um pouquinho, principalmente por vocês serem reforma, né? Legal. Eu falo que reformar é mais difícil do que fazer do zero. Mais difícil, muito mais difícil. Então, gente, aguenta um pouquinho que nós estamos voltando para o intervalinho já para falar mais um pouquinho dessa empresa e dos planos futuros também. Legal. Gente, e antes de começarmos esse bate-papo aqui, que dá vontade de ficar a tarde inteira com vocês, porque tem assunto, eu falei que no início que ia ter muito assunto, tem mais assunto do que eu imaginava. Mas nós estamos aqui por causa da CL Solution Kleiner Lemos, Qualicíndico, que é um evento que vocês vão participar agora em junho, dia 5 de junho. E qual que é a importância de vocês estarem em eventos em ambientes como esses, que é um evento totalmente voltado para esse público, né, de condomínio? Vocês já participam de eventos assim? Participavam? Conta pra gente um pouquinho. Então, os eventos são muito importantes. O trabalho da Kleiner é um trabalho excepcional, né? A Kleiner é uma pessoa muito conhecida no Rio de Janeiro, na ambiência condominial. Os eventos são importantes porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente precisa se mostrar, se anunciar. Eu vim ontem de Fortaleza, eu tive um evento na quarta-feira para 60 síndicos profissionais. Então, cada síndico daquele administrava 20, 30 condomínios. Então, existia muitos condomínios lá, né? E são os síndicos, eles cuidam não só do patrimônio, mas de vidas também. Existem muitas demandas, né? E quanto mais eventos desse tem, mais qualificam os síndicos, mais os síndicos encontram as melhores opções e melhor a sociedade vive. Jorge, fala um pouco para nós sobre esse evento. O Jorge que está organizando isso, né? Que é o sócio local aqui do Rio de Janeiro. Como que está a expectativa para esse nosso evento aí? A expectativa está muito grande. O evento da Kleiner é um evento bem selecionado, onde ela seleciona com muito critério as empresas que estão participando. Então, o síndico que está lá, ele tem confiança e consideração pelas empresas que estão ali, pois não é qualquer uma empresa que está ali, é uma empresa que é avaliada, é estudada. A Kleiner avalia com rigor e critério ali se a empresa é boa, tem documentação certa, se a cultura e a entrega de qualidade da empresa é boa, para estar ali dentro apresentando para clientes, para amigos e síndicos dela que estão ali há muitos anos, em consideração com ela ali, ajudando ela, participando do evento e tornando esse evento aí, que é um evento bem grande no Rio de Janeiro, bem feito. E assim, eu acredito que agrega tudo isso que vocês estão falando, né? Porque a gente acaba deixando de perder tempo, porque eu que já venho dessa área, só que são para eventos para empreendedorismo. Em Minas eu fiz mais de 100 eventos. Hoje eu fico realmente com um pouco de preguiça de participar de alguns eventos aqui, não porque não tenha profissionais legais, mas é porque muitas vezes é mais do mesmo. Você chega e, né, você pensa assim, meu Deus. E aí, assim, um diferencial que eu vi no evento da Kleiner é que tem recorrência. Aí eu penso, quando eu fui fazer a primeira cobertura no evento dela, eu vi que tinha empresa que estava 5 vezes, tinha algumas empresas que estavam 3, 8, 7. Você não volta, investe tempo, dinheiro, energia à toa. Exatamente. Né? E eu acredito que isso agrega muito. E outra coisa que eu achei bem interessante é que eles têm vários nichos diferentes, mas tudo no setor condominial. É uma solução completa para o síndico que está presente no evento, né? Então, empresas credenciadas de qualidade, o síndico que vai nesse evento, ele sabe que ele vai encontrar boas empresas lá. Exato. E eu percebo que vocês podem ser a solução não só para o síndico, mas às vezes o engenheiro que está com problema demais... E ele vai direcionar vocês, né? Para quem, então, acho que o evento dela, nesse aspecto, para as empresas, eu vejo que ele vem agregar muito por causa dessa seleção. Eu já fui em outros eventos também bem legais, da Dil, que é uma parceira da Kleiner também, de outras pessoas que tem uma outra pegada que é interessante também.
Mas eu vejo que o dela, ela realmente traz, né? Tanto que só pode entrar síndico ou empresas, não entra... Ela brinca que é penetra, né? Então, realmente é um ambiente de network, Sim. né? Para conhecer Muito e qualificado. estratégico e qualificado. Mas que bacana. E voltando aqui no nosso assunto, eu perguntei algo que é sério, né, gente? Eu vi lá no Instagram de vocês colocam alguns videozinhos. É até engraçado, embora... É algo assim que você vê algumas coisas e fala, você ri, fica engraçado, mas ao mesmo tempo sério. Por quê? Porque é algo que pode, no intervalo, inclusive, vocês falaram, né, que teve uma morte, e são várias, creio eu, por falta dessa segurança. Então, fala um pouquinho pra gente dessa segurança, e eu vejo que vocês abordam muito isso, porque vocês, com a cultura que vocês têm, vocês já se planejam, e a segurança é algo que faz parte, né, da cultura. A nossa cultura que a gente falou aqui, ela é sintetizada em 4 pilares. 4 pilares sustentam a nossa cultura. Segurança é o primeiro deles, acima de tudo, tá lá, segurança acima de tudo. Qualidade a qualquer custo, respeito é inegociável e velocidade também é indispensável. Dentro dos pilares, o mais importante é a cultura, a segurança, né? Segurança é primordial. Eu falo para a minha equipe o tempo todo, eu não quero ligar para a mulher de ninguém, dando a notícia de fatalidade, dizendo que o marido dela não vai voltar, que o pai das crianças dela não vai voltar. Então, a gente realmente preza pela integridade da vida dos nossos colaboradores. Infelizmente, no país, nós não temos órgãos fiscalizadores que fiscalizam a segurança das obras, né, que é uma coisa que movimenta a economia do país. A construção civil ela é muito forte, são mais de 250 bilhões que movimenta o mundo de reformas em todo o país. E falta muita fiscalização de segurança. E a gente entendeu essa responsabilidade por ser a principal empresa de reforma do país, de comunicar, de trazer à consciência esse assunto. A gente tem um público muito grande nas redes sociais, então a gente traz essa consciência para o pessoal, né? Por exemplo, existe uma lei que proíbe que um profissional de acesso por cordas, um profissional que trabalha com cadeira, use lata de contrapeso para fazer um serviço. Então, o pessoal pega uma lata de tinta, enche de concreto, bota um ferro dentro, aí amarra a corda dele ali e ele vai fazer o serviço. Isso é uma coisa super comum que acontece em todo o país, né? Mas a norma, a lei federal, ela diz que toda edificação acima de 4 metros de altura precisa ter um dispositivo de ancoragem fixado no pilar, numa estrutura do prédio, aonde o colaborador possa fazer a ancoragem dele e fazer o acesso dele, né? Esses dispositivos eles são testados com equipamento chamado dinamômetro, que puxa 1.500 kg-força para ver se esse dispositivo vai suportar a carga, né? O colaborador tem 100 kg, mais equipamento, no máximo lá, equipamento e mais colaborador vai ter 100 kg. Então, se foi testado com 1.500, ele vai com tranquilidade. E, infelizmente, nós não temos órgãos fiscalizadores que fazem isso. E a gente está trazendo a consciência para o país dessa necessidade. E aí o que a gente faz, né? 100% das nossas obras recebem de forma gratuita instalação de dispositivo de ancoragem para que os nossos colaboradores possam fazer as etapas do serviço de forma segura, né? Isso traz ergonomia para o colaborador, porque essa lata de concreto é muito pesada, então tem que sair carregando ela. Quase todos os condomínios compostos de uma cobertura por telha de fibrocimento, uma telha que protege a laje, né? E essa telha é uma telha frágil. Então, quando tu caminha com peso em cima dessa telha, tu quebra todo o telhado. Isso gera infiltração, isso gera acidente para o colaborador, machuca as costas dele. Então, esses dispositivos mudam muito o jeito de se fazer reforma. E nós temos trazido esse assunto como um assunto primordial. Então, o EPI, o equipamento de segurança, um cinto de qualidade, o capacete, né? O óculos, uma bota de qualidade, isso é muito importante. E nós temos encarado aqui no Rio de Janeiro um baita problema, o Jorge vai falar disso, que não existe olhares nos prédios do Rio de Janeiro. Então a gente chega para fazer a reforma, cadê o olhar? Isso é um problema gigantesco que o Jorge vai falar para nós um pouco sobre isso agora. Isso é mais uma das coisas da cultura do Rio de Janeiro. Não existem prédios que tenham o ponto de ancoragem lá fixado na laje do condomínio. Então a gente vê situações do pessoal usando contrapeso, mas a gente vê situação do pessoal amarrando em caibro de telhado, em caibro de
de madeira, a gente vê pessoal amarrando em escada de marinheiro para acessar o terraço, a gente vê o pessoal fazendo várias artimanhas para amarrar, porque não tem esse dispositivo de segurança, porque não existe fiscalização no Rio de Janeiro para isso. A gente vê os próprios engenheiros que fazem laudos de auto-vistoria para os edifícios, eles não apontam a não existência desses pontos de ancoragem. Então, não é algo da cultura, não é algo do conhecimento. Você chega num condomínio e você fala que você vai fazer instalação de ponto de ancoragem de forma gratuita para executar a reforma vertical com segurança, o síndico não sabe nem o que é isso. Ele pergunta, mas o que é isso aí de olhar de ancoragem que você está me dizendo? Como é que é isso? Como é que funciona? Eles não conhecem porque não é da cultura daqui. Eu vejo... A única vez que eu vi foi um prédio novo, né, que aí os prédios novos já estão se adequando mais às normas, porque hoje a fiscalização já é um pouco mais rigorosa do que era antigamente, então os prédios novos estão se adequando, e eu fui uma única vez em um prédio novo que tinha isso, e mesmo assim o que tinha estava fora do padrão. Então, assim... ainda tá começando essa cultura aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo começando ainda está fora do padrão, ainda precisa de um serviço de qualidade, né? Precisa ajustar e colocar isso na cultura dos condomínios para que a gente tenha segurança para trabalhar. A gente, além de a gente tá falando de segurança, a gente está falando de vidas, né? Além da segurança jurídica para o condomínio, além da segurança da falta da gente não levar dor de cabeça para o síndico, né? Para ele poder dormir tranquilo, sabendo que a empresa está executando a reforma com segurança e de que não vai acontecer nenhuma fatalidade no condomínio dele, a gente tem que pensar pelas vidas que estão se arriscando ali para reformar um prédio. Então, a segurança é primordial e isso precisa acontecer no Rio de Janeiro. Esse movimento precisa acontecer para que a gente consiga ter cada vez menos índices de acidente em decorrência de reforma predial sem segurança. Nós tivemos recentemente agora, essa semana, um colaborador que caiu, esse contrapeso subiu, virou, ele caiu e o colaborador morreu. Isso é uma coisa comum no país, infelizmente é uma coisa comum, né? E para o nosso amigo síndico aqui, você responde, você sabe disso, criminalmente por um acidente de fatalidade dentro do seu condomínio. O condomínio tem uma responsabilidade social. Então, às vezes, por falta de um dispositivo de ancoragem, isso pode custar muito caro financeiramente para o condomínio e também a gente pode denegrir uma vida humana pela irresponsabilidade do síndico de não fazer a instalação dessas ancoragens. Então, se tu precisar disso, saiba que no Rio de Janeiro tem uma empresa séria, competente, com engenharia própria para fazer essa instalação para vocês. Estamos à disposição para te dar tranquilidade, segurança e melhorar o seu condomínio. Sensacional. E vocês fazem desde pequenas obras a grandes obras? Qual é, assim, hoje o nicho? Qual o condomínio, assim, o menor, né? Eu não sei a palavra técnica para falar, né? Mas quais são os perfis, vamos dizer, de clientes, de condomínios para vocês? A Obrasul, ela gosta de trabalhar com parceria, né? Então, assim, o parceiro, ele tem que ser parceiro, não só na hora boa, mas na hora ruim também. Então, nós não conseguimos fazer todas as reformas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos maiores estados do país, um dos estados mais verticalizados do país. Então, é impossível que a Obrasul e a Luvicorp atendam toda a demanda. Não dá. Nós trabalhamos com clientes selecionados, onde a gente é parceiro desse cliente, desse condomínio, e atendemos as demandas que eles têm, desde do pequeno até o grande, né? Mas assim, nós não somos aquela empresa que você chama para fazer um reparo de pintura, nós somos uma empresa de reformas macro, né? Então, o condomínio normalmente nos chamamos para grandes reformas, e depois de uma grande reforma, existe uma manutenção pequena que precisa ser feita e a gente trabalha para isso. Agora, se o dono de um prédio pequeno ligar para nós para poder fazer um serviço pequeno, aí não é o nosso nicho, não é o que a gente executa, né? E o que a gente executa dentro do nosso nicho, dentro das nossas empresas? Desde mapeamento de fachada, que é uma coisa muito importante para o amigo síndico. É muito comum de fachada cair cerâmica, cair pastilhas, cair granito, né? Cair reboco, e isso gera acidente, isso gera prejuízo. Então, o mapeamento de uma fachada é uma coisa que deve acontecer. Existe uma lei no Rio de Janeiro, é uma lei federal, que obriga que todo condomínio faça aqui a cada 3 ou a cada 5 anos. Sim. A cada 5 anos, o teu condomínio tenha uma inspeção predial para identificar como que estão as patologias do teu condomínio. Então, desde
testes de ancoragem, e a gente faz isso de forma auditiva, de forma tátil, batendo lá, drones termográficos que sobem, que rodeiam o prédio, né? O colaborador que já desce fazendo percussão, remove aquilo que está prestes a cair para não gerar um acidente. Lavação de fachada, lavação de vidraça, de pastilha, de textura, de pintura, né? Revitalização de tratamento de fissura, recuperação de reboco, troca de pastilha, pintura, texturização, troca de telhado, que a empresa é especialista nisso. Então, o condomínio que está lá com infiltração, que está com problema no telhado, que está com goteira, a empresa ObraSul no Rio de Janeiro e também fora do Rio de Janeiro é super especialista em manutenção e troca de telhado. Tudo que um condomínio precisa, no âmbito, como eu falei no início, de manutenção e reforma para a vida útil dele ser prolongada e de qualidade, a ObraSul executa. Pintura de corredores, pintura de escadaria, pintura de portas de elevadores, enfim, tudo que o condomínio precisa, nós estamos prontos e preparados para isso. Sensacional. Poderia aproveitar um gancho aqui e dizer o seguinte, né? São centenas e centenas de colaboradores. Uma coisa muito interessante da empresa é que ela forma a própria mão de obra. Então, não necessariamente a gente precisa pegar o profissional pronto. Existe uma escola, que eu chamo de escola de obreiro, né? Inclusive, eu sou um dos professores, um dos principais professores dessa escola, onde a gente tem lá videoaulas, onde o colaborador passa por uma integração de aprendizado de como que ele vai executar aquele processo. Ele está sempre junto de um encarregado que é antigo na empresa, que entende profundamente daquele processo e treina aquela mão de obra para que aquela mão de obra possa executar aquele serviço, né? E acredite, a mão de obra própria muda tudo numa reforma. Porque normalmente o pessoal trabalha com produção. Terceirizado. Aí tu não tem cultura. Por que a gente fala muito de cultura? Por que eu implemento cultura? Porque a mão de obra é minha. Então é executado o serviço de acordo com aquilo que eu quero que seja executado. Agora, quando eu contrato uma outra empresa, eu não posso impor uma cultura sobre aquela empresa. Então, tu não tem previsibilidade, tu não consegue cumprir cronograma, né? A nossa empresa trabalha com mão de obra exatamente para entregar aquilo que ela vende. Ferramentais próprios, né, Jorge? Nós não alugamos as ferramentas, 100% da ferramenta é da empresa. Para quê? Para nós não ter imprevisto, para nós ter previsibilidade, para que a gente não onere o custo de um condomínio. Então, eu cheguei no Espírito Santo faz 1 ano. E quando eu falei que eu fornecia os equipamentos, o pessoal ficava, mas como assim? Para toda empresa que a gente contrata tem que alugar. Com a ObraSul, não. Tu contrata a ObraSul, ela chega com a mão de obra própria, ela chega com ferramental próprio, ela faz o financiamento próprio da reforma, que muitas vezes o condomínio não tem dinheiro e necessita de uma reforma urgente, então a gente empresta dinheiro para o condomínio. São muitos diferenciais competitivos que a nossa empresa oferece. Estou aqui, realmente é bem legal. Então, os síndicos que vão participar aí do evento já se preparem, gente, que tem coisa boa. Vocês estão assistindo também. Qual é a rede social, assim, que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Eu já sei, mas fala pra gente que a gente vai colocar aqui também no vídeo. Beleza. Como que as pessoas entram em contato para fazer... Como que funciona, solicitação de orçamento, conhecer um pouco da empresa, né? Eu digo que o Instagram hoje, né? Ele é um portfólio vivo. Então, nós mostramos o dia a dia ali. Porque falar é muito fácil. Vir aqui no microfone falar é muito fácil. Agora, mostrar no dia a dia que realmente aquilo que a gente fala acontece, aí é outra coisa. Então, quem quiser acompanhar o dia a dia da ObraSul, você vai acompanhar em obrasul.br. Ele é o Instagram nacional que rege toda a estrutura da empresa. E aí, todo estado tem o seu próprio Instagram. O Jorge vai falar aqui do estado do Rio de Janeiro. E a gente coloca também muito conteúdo de obra em salve.obreiros, que é o Instagram pessoal meu, onde eu contrato mão de obra. Instagram muito bacana e o pessoal, os síndicos aí, as administradoras, curtem muito esse conteúdo. E o Jorge vai passar agora as redes sociais aqui do Rio de Janeiro. Contrata mão de obra, dá uns prêmiozinhos lá de vez em quando, ajuda famílias, é bem legal. Legal. Aqui no Rio de Janeiro, vocês podem acompanhar nossa rotina, nossos conteúdos e nosso portfólio vivo, como o Douglas falou, no Instagram da obrasul.rj e luvicorp_. Sensacional, gente. Olha, já tô assim, finalizando com um gostinho de quero mais. Vou deixar só pra gente finalizar esse podcast, que tem mais assunto, né? Já vou convidar eles para um próximo episódio pra gente falar mais, com mais profundidade, porque tem muito assunto aqui. Mas fala um pouquinho para finalizar desse projeto social. Legal. Então, entendemos, né,
entendemos que quando Deus nos dá, é para que a gente possa compartilhar com o mais necessitado. Eu sou cristão, né? Sou evangélico, venho dessa linha. Então, assim, eu vim de uma base muito pobre, né? Vim de zero, menos zero absoluto, assim. Zero absoluto, menos zero. E Deus nos abençoou muito, Deus nos prosperou muito. E eu entendo que é minha responsabilidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus me deu com as pessoas mais necessitadas. Então, como eu já falei, a empresa tem várias obras sociais. Uma criança para cada colaborador, e a gente quer fechar o ano com mais de 1.000 colaboradores, então nós estamos falando de 1.000 vidas humanas sendo sustentadas lá na África, onde tem uma demanda muito grande, para cada colaborador uma criança. Aqui no Brasil, né, a gente apoia a causa da criança com câncer, então em alguns hospitais a gente aporta recurso financeiro para que as crianças possam ter o mínimo de alívio, de conforto lá, né, ajudar nessa causa, e eu chamo aqui outros empresários para que se conscientizem e colaborem também, porque se todo mundo ajudar um pouco, nós vamos ter muito mais qualidade para essas crianças que tanto sofrem. Nós investimos também em comunidades carentes, locais das cidades, né? Algumas cidades distribuindo leite, distribuindo alimento, é uma coisa muito bacana que a gente faz. E agora, recentemente, a gente também abraçou um projeto muito bacana, que a gente cuida das praças de algumas cidades. Então, a gente vai na prefeitura, pede licença para a prefeitura para poder cuidar daquela praça, uma praça às vezes que está lá abandonada, mal iluminada, que vai drogado lá. Então a gente revitaliza aquela praça, a gente arboriza ela, colocamos muita iluminação. Numa cidade agora de Santa Catarina, a gente fez o primeiro parque para autistas da cidade. Então a gente gastou lá muito dinheiro, criamos uma infraestrutura assim, fenomenal. De pertencimento mesmo, né? Exatamente. Então assim, ó, as pessoas vão fazer piquenique, aí tem lá todo a questão sensorial, nós contratamos arquiteto, nós contratamos psicóloga para cuidar disso, engenheiro para executar essa operação, foi uma coisa pesada mesmo que a gente fez. Então a criança vai lá, tem lá vários, porque o autista tem isso aguçado os sentidos dele, né? Então tá o cheiro da planta, tem várias plantas, o tato, o tipo da pedra, o tipo da madeira, é uma coisa fantástica que a gente faz. A gente entende a nossa responsabilidade social. Quando eu abri a Obra Sul, eu fiz o business plan dela, estava previsto acontecer isso, o crescimento estadual, o crescimento nacional, essa responsabilidade social de colaborar com a sociedade. E eu sou um empresário muito realizado, um ser humano muito realizado por estar abençoando tantas vidas através da empresa Obra Sul. Sensacional. Então já deixa um recadinho para as pessoas, né, para a gente despedir aqui e para as pessoas que não conhecem vocês ainda, para ir lá na rede social ou alguma dica que você quer deixar para um síndico ou, enfim, fiquem à vontade para dar o recadinho Jorge, final de vocês. Faz essa despedida e depois eu faço a minha. Fica à vontade aí. Síndico, obrigado por ter acompanhado todo o nosso conteúdo. Se você quiser acompanhar mais da gente, pode acompanhar a gente lá na rede social. A gente está lá todo dia mostrando nossa rotina, nosso dia a dia, o que a gente faz e o que a gente fala, né? Porque além de falar, a gente mostra o que a gente faz. Então, nos despedimos aqui e contamos com a sua colaboração de estar nos acompanhando lá. Amigo síndico, administradora de condomínio, sou Douglas Demétrio, fundador da empresa Obra Sul. A empresa Obra Sul ela traz soluções para colaborar contigo na tua vivência condominial. Tu tem uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos, lidar com o dinheiro de outras pessoas, né? E o mundo da reforma, a reforma condominial é aquilo que mais pesa no bolso de um condomínio. Então, se tu precisar fazer reforma, uma reforma com segurança, com qualidade, uma empresa que tem responsabilidade, mão de obra própria, ferramental próprio, o que vocês mais gostam, financiamento próprio, saiba que você pode contar no Rio de Janeiro e em quase todos os estados do país com a empresa Obra Sul para colaborar contigo nas suas reformas. Um abraço, até mais. E nós finalizamos, gente, com muita obra aqui, muito bate-papo, muita reforma, porque participar de bate-papo com pessoas como você gera uma reforma mesmo de dentro para fora. Literalmente, é uma reforma de ver como vocês fazem, não só numa casa, num prédio, né, num condomínio, mas essa reforma interna mesmo, que alcança famílias, os obreiros, né, que vocês chamam lá de obreiros, e também as pessoas que vão ser impactadas, que estão participando e recebendo o impacto da reforma de vocês. Então, foi um prazer. Até a próxima no Apareça e Cresça. Aguarde, gente, que eles vão voltar. Obrigado, Luciano. Obrigado, gente.